só para não ficar muito carregado aqui, depois eu ligo de novo. E... Bom, então, obrigado, Júlio, pelo convite, desculpa aí a confusão no começo. E a ideia dessa aula é falar um pouquinho do que a neuropelviologia trouxe de conhecimento para tratar a dor pélvica crônica, principalmente conhecimento anatômico. Então, eu começo explicando um pouquinho o que é neuropelviologia. Então, por que um ginecologista está falando de neuropelviologia, qual que é a história, por que um ginecologista, por que nervos? Tudo começa com esse senhor que está sentado, que é o Mark Possover. A história é uma história interessante. O Mark Possover, ele operou a esposa dele de endometriose. A esposa dele tinha um cisto ovariano, um endometrioma, e logo após a cirurgia ela desenvolveu uma ciatalgia. E ele não conseguia entender por que uma cirurgia ginecológica por um cisto de ovário induziu uma ciatalgia. E aí ele começou a estudar um pouco sobre esse assunto e ele conseguiu acessar o ciático pela pelve. Fez uma nova laparoscopia, ele reabordou a esposa dele, encontrou uma fibrose na região ali da fossa ovárica, onde ele tinha feito a cirurgia do endometrioma, e percebeu que aquela fibrose estava comprimindo o ciático. Então ele passou a estudar muito mais essa anatomia, fez muitas dissecções de cadáver e desenvolveu uma nova especialidade, que é a neuropelviologia. Esse médico que está em pé do lado do Mark Possover é o Nucélio, que muitos de vocês já conhecem. O Nucélio foi meu colega de turma, meu colega de residência, e o Nucélio foi lá para a Suíça, ficou com o Mark Possover um tempo e trouxe a neuropelviologia para o Brasil. E a neuropelviologia, ela permitiu diversas novas abordagens para diversas patologias. Então, tudo começa com a endometriose nos nervos. Depois, o Mark Possover descreveu a técnica que ele chamou de LAN, que é a navegação de nervos por via laparoscópica. E depois ele começou a descobrir muito mais causas de pudendalgia, chegando então até a neuromodulação, que é o que hoje a gente chama de Lyon-Possover, que é um procedimento onde você consegue implantar eletrodos nos nervos pélvicos, permitindo que pacientes com paraplegia possam ter movimento nas pernas através de uso de um controle remoto. Então são várias as aplicações da neuropelviologia, e hoje a gente tem aí um vasto conhecimento e novas abordagens, novas possibilidades para o tratamento da dor crônica e também de outras afecções. Então agora eu vou falar um pouquinho sobre dor pélvica crônica. Já é de conhecimento dos senhores que a dor pélvica crônica ela é multifatorial. Então existem causas ginecológicas, gastrointestinais, urológicas, musculoesqueléticas, neuropáticas e até psicossociais que levam à dor pélvica crônica. Então, assim, sabendo disso, a gente consegue entender a dificuldade que é tratar essa doença, né? Então, a gente pode ter diversas condições se somando e ali se interpondo, como síndrome do intestino irritável, a cistite intersticial, a fibromialgia, a síndrome da fadiga crônica, a migrânia, cefaleias tensionais, distúrbios temporomandibulares, dor crônica lombar, vulvodínia e até a endometriose, que é o que a gente mais acaba vendo na nossa prática como ginecologistas. Essas condições podem se sobrepor em pacientes com dor pélvica crônica, dificultando tanto o tratamento como um diagnóstico correto. Então, a dor pélvica crônica ela vai levar a disfunções do sono, disfunções do humor, disfunções das atividades diárias, das funções sociais, das funções físicas e até da cognição. E isso é um ciclo vicioso. Eu durmo mal, meu humor piora, minha energia diminui, faço menos atividades. O fato de eu fazer menos atividades faz com que eu tenha menos sono, durmo mal, piora o meu humor, e isso vira um ciclo vicioso que é muito difícil tratar. Então é muito importante a gente entender que a
A dor crônica é multifatorial e deve ser tratada de maneira multidisciplinar, porque sozinhos nós não vamos conseguir abranger todas as dificuldades que a gente tem nos pacientes com dor crônica. Então, agora eu vou falar um pouquinho da anatomia. Então é importante a gente entender os tipos de dor, para entender como que essas dores vão caminhar, qual que é o caminho da dor até chegar no nosso cérebro, e aí a gente consegue entender todas as áreas onde nós conseguimos atuar de maneira conhecendo a neurofisiopatologia da dor, né? Então a gente tem uma dor nociceptiva, que é aquela dor após a agressão a um tecido. Então eu bati a perna, eu tenho dor na perna. Eu tenho a dor neuropática, que é um tipo de dor que é uma resposta a um dano ao sistema nervoso. Essa dor neuropática ela pode ser visceral ou somática. A dor neuropática visceral é uma dor difusa, incólica, pode provocar desautonomias. E a dor neuropática somática é aquela que respeita o dermátomo, que provoca alodínia, parestesia, queimação, choque. O mais importante é entender que a dor neuropática somática ela respeita o dermátomo. Então nós só vamos pensar em compressão de nervos ou endometriose infiltrando o nervo quando a paciente tem uma dor neuropática somática respeitando o dermátomo. E a dor nociplástica é aquela dor sem uma evidência de dano tecidual ou sem uma doença. Um exemplo é a centralização da dor que ocorre justamente nesses pacientes com dor pélvica crônica. Então, a gente vai começar agora a estudar essa neuroanatomia, entendendo qual que é o caminho da dor, desde a sua origem na pelve até o ponto final, que é o cérebro. Então, qual que é o caminho da dor somática? O caminho da dor somática, ele é aferente. Então, a gente vai ter a transmissão das sensações dos estímulos mecânicos, térmicos e químicos da pele, subcutânea e músculos, através do sistema nervoso somático. Então, as dores nociceptivas e as dores neuropáticas somáticas chegam no cérebro através das vias nervosas somáticas aferentes. Já a dor neuropática visceral ou autonômica, ela vai chegar no cérebro através das vias aferentes do sistema nervoso autônomo, que vai transmitir essa sensação de estímulos viscerais. Então, resumindo, o sistema nervoso somático vai carregar as dores somáticas e as dores nociceptivas. E o sistema nervoso autônomo vai transmitir as dores neuropáticas viscerais ou autonômicas. Então, o conhecimento da neuroanatomia pélvica, que veio através da neuropelviologia, mostrou para a gente todos esses nervos que nós conseguimos ter acesso cirurgicamente pela pelve, como o nervo ilho-hipogástrico, ilho inguinal, o cutâneo lateral, o nervo femoral, gênito femoral, obturador, o plexo sacral, as raízes sacrais, o nervo ciático e o nervo pudendo. Então, todos esses nervos podem ser acessados via cirurgias pélvicas através de acessos mediais ou laterais. Então, eu vou mostrar um pouco isso para vocês. Então, aqui é uma imagem retroperitoneal, mostrando, então, aqui eu estou na pelve do lado esquerdo. Aqui eu consigo ver os vasos ilíacos, aqui a artéria ilíaca externa do lado esquerdo, e lateral a ela a gente consegue ver aqui o nervo cutâneo femoral lateral, o nervo ilho inguinal e o tronco do nervo ilho hipogástrico. Então vejam que é muito próximo aqui da pelve, da região onde a gente trabalha. Então quem faz linfadenectomia para câncer ginecológico trabalha nessa área aqui dos linfonodos ilíacos. Então a gente está bem pertinho aqui, um pouco lateral aos vasos ilíacos, a gente já consegue visualizar esses nervos do plexo lombar, o cutâneo femoral lateral, o ilho inguinal e o ilho hipogástrico. Aqui abrindo o peritônio, então vendo de novo, esse é o cutâneo femoral lateral, o ilho hipogástrico e o ilho inguinal. Quem faz linfadenectomia, quem trabalha com oncologia, vê bastante o nervo gênito femoral. O gênito femoral, ele fica aqui um pouquinho mais próximo dos vasos ilíacos, ele até pode ser confundido com o cutâneo femoral lateral que está aqui,
mas eles são bem próximos mesmo e bem semelhantes, e são nervos que a gente consegue visualizar nas nossas cirurgias. Agora aqui eu vou mostrar um vídeo, é um vídeo de uma dissecção de uma paciente com uma endometriose. Então, essa é a imagem inicial da pelve, eu tinha ali um pequeno foquinho de endometriose, mas pela ressonância a gente sabia que essa paciente tinha um grande nódulo endometriótico retroperitoneal, e a gente vai acessar ele então. Aqui eu estou do lado direito, eu estou entrando na fossa ilho-lombar, para depois entrar na fossa obturatória. Então aqui eu tenho o músculo psoas, aqui o músculo obturador interno, e aqui o tronco lombosacro, aqui o forame isquiático maior. E aí, aqui o tronco lombosacro é formado pelas raízes L4 e L5, e depois com a junção das raízes sacrais S1 e S2, nós vamos ter a formação do nervo ciático. Então aqui ela tinha esse grande nódulo endometriótico que estava colado aqui no nervo ciático, mas sem comprometer o nervo. E depois a gente consegue prosseguir com a dissecção e visualizar o ligamento sacroespinhal e o nervo pudendo. Então aqui uma dissecção de cadáver mostrando a mesma coisa. Então aqui a gente tem o tronco lombosacro, a raiz sacral S1, músculo piriforme, raiz S2, aqui a formação do nervo ciático, forame isquiático maior, aqui o nervo glúteo superior saindo do tronco lombosacro, e aqui a gente já consegue ver a espinha isquiática, o ligamento sacroespinhal. E aí, prosseguindo com a nossa dissecção, a gente vai abrir esse ligamento sacroespinhal. Então aqui eu tenho a raiz S2, aqui a gente tem a raiz S3 passando por cima da veia, da artéria e veia pudenda, e aqui eu estou abrindo o ligamento sacroespinhal, e aí eu consigo ver aqui o nervo pudendo, o canal de Alcock, e as raízes aqui passando para formar o nervo pudendo que é formado por S2, S3 e S4. Então toda essa inervação somática, tanto lombar como sacral, pode ser acessada por um acesso laparoscópico pélvico. Aqui agora vamos falar um pouquinho então do sistema nervoso autonômico. Então eu vou mostrar aqui uma abertura do peritônio. E aí a gente vai desenvolver os espaços. Então a gente vai desenvolver o espaço retroretal. E aí esse espaço retroretal desenvolvido, eu consigo então visualizar a fáscia pré-sacral. Então aqui a gente tem o espaço retroretal e a fáscia pré-sacral, que vai estar aqui. Abrindo essa fáscia pré-sacral, eu vou desenvolver o espaço pré-sacral. Então aqui, ó, aqui em cima eu tenho a fáscia pré-sacral e aqui o espaço pré-sacral. E quando eu desenvolvo esse espaço pré-sacral aqui, eu vejo então a fáscia hipogástrica. Então, espaço retroretal, espaço pré-sacral e fáscia hipogástrica. Quando eu abro essa face hipogástrica, eu tenho a visualização do espaço pré-sacral propriamente dito e das raízes sacrais. Então aqui, ó, agora eu vou abrir a fáscia hipogástrica e aí eu consigo ter a visualização das raízes sacrais, dos esplâncnicos pélvicos e do músculo piriforme lá embaixo. Tá? Então eu mostrei para os senhores o acesso lateral e o acesso medial, que fornece esse acesso a toda a inervação lombosacra. Então, falando de novo sobre o caminho da dor, a gente está falando dos nervos somáticos lombosacrais. Então é importante conhecermos os dermátomos, conhecermos a região dos dermátomos para que a gente consiga então identificar caso a paciente tenha
uma dor neuropática somática que respeita o dermatomo, e então a gente consegue topografar a nossa dor. Então, o paciente tem uma dor neuropática somática, esse é o diagnóstico sindrômico, na região de L5, S1, essa vai ser a nossa topografia, e depois a gente precisa só descobrir qual que é a etiologia daquele comprometimento nervoso. Né? Falando um pouquinho então agora da inervação autonômica, eu tenho o plexo hipogástrico superior, que vai se dividir nos nervos hipogástricos, e das raízes sacrais S2, S3 e S4, eu tenho os esplâncnicos pélvicos que vão se juntar ao nervo hipogástrico, formando o plexo hipogástrico inferior. Então, esses são os caminhos autonômicos da dor. Plexo hipogástrico superior, nervos hipogástricos e o plexo hipogástrico inferior, com os seus ramos retais, uterinos e vesicais. Bom, então, resumindo tudo isso que eu falei, esses são os caminhos da dor, e aí esses nervos, essa inervação aferente, seja o nervo hipogástrico, sejam os esplâncnicos, seja o pudendo, eles vão carregar essa dor até o gânglio da raiz dorsal, na medula. Tá? Então vejam que todos esses nervos vão levar a nossa informação de dor para o mesmo lugar, o gânglio da raiz dorsal. A inervação mais baixa, a inervação do plexo hipogástrico inferior e do nervo pudendo, vão para os gânglios das raízes dorsais de S2 a S4, e do nervo hipogástrico vão para os gânglios das raízes dorsais de T10 a L1. Mas o caminho é o mesmo. E vale ressaltar e mostrar para os senhores isso aqui. Tanto a inervação do cólon, como da bexiga, como do útero, tem o mesmo caminho e vão para os mesmos gânglios das raízes dorsais. Eles podem ser superiores ou inferiores, podem ser tóraco ou lombosacrais, mas o caminho é o mesmo. Eles vão sempre chegar no gânglio da raiz dorsal, no corno posterior da medula. E isso é importante porque existe um fenômeno que a gente vai discutir daqui a pouco, que é o crosstalk, que é quando essas informações aqui começam a se confundir, principalmente em pacientes com dor crônica. E aí, depois que a dor passou pelo gânglio da raiz dorsal, ela vai subir e vai ter algumas regiões cerebrais de interpretação, como o tálamo, a ínsula, a amígdala, o córtex pré-frontal, o giro singular anterior e os neurônios motores primários e secundários. Então, essas são as regiões do cérebro que vão interpretar a dor. Então, já fizemos todo o caminho, já saímos lá da pelve, já chegamos no sistema nervoso central. Agora eu vou mencionar um pouquinho, então, quais são os problemas que ocorrem nesse caminho todo e que podem nos auxiliar no tratamento. Primeiro, eu já mencionei, são esses crosstalks. Então, como eu falei para os senhores, a informação dolorosa visceral do útero e do cólon e da bexiga, elas seguem o mesmo caminho e vão chegar lá no mesmo gânglio da raiz dorsal. Então, existem, teoricamente, a possibilidade de crosstalks. Esse crosstalk ele pode ocorrer na própria medula, no próprio gânglio da raiz dorsal, ou até antes da chegada no gânglio da raiz dorsal. O que acontece é que esse crosstalk, essa conversa cruzada, vai levar a ativações víscero-viscerais e víscero-somáticas que podem mudar a característica da dor. Então, uma paciente que tinha uma dor por uma endometriose, uma dor pélvica, por uma cólica uterina ou por um foco endometriótico profundo, passa a ter sintomas intestinais e sintomas vesicais associados por conta dessas coativações que ocorrem por conta do crosstalk. Podem ocorrer coativações víscero-viscerais e víscero-somáticas. Então, o que a gente vê são isso. As ativações víscero-somáticas levam a trigger points. Então, o paciente passa a apresentar contraturas da musculatura da parede abdominal e do assoalho pélvico por conta daquela coativação víscero-somática causada pelo crosstalk que ocorre ali no caminho da dor.
Outro problema, então, estou elencando dificuldades que a gente tem no tratamento da dor pélvica crônica relacionados com a neurofisiopatologia dessa dor. Então, outro fator que a gente observa bastante é a neuroangiogênese. Então, existem diversos estudos que mostram que mulheres com endometriose em tecidos adjacentes ao tecido endometriótico, seja no próprio útero ou no peritônio, tem um aumento na densidade de fibras sensitivas. Isso leva a uma hiperalgesia e um limiar de dor um pouco mais baixo, né? Então, resumindo aqui, esse aumento de fibras sensoriais em tecidos adjacentes ao tecido endometriótico vai levar a um menor limiar de dor e também a sensações de hiperalgesia. E agora, finalizando, a gente vê então que existem alterações funcionais em ressonâncias, mostrando que mulheres com dor pélvica crônica têm uma diminuição de massa cinzenta no giro cingulado anterior e no tálamo. Então, como eu já mostrei para os senhores, essas são regiões do cérebro que são responsáveis pela interpretação da dor, e essas regiões em mulheres com dor pélvica crônica estão hipotrofiadas, estão diminuídas. Isso mostrando então que elas vão ter uma dificuldade de processar a dor. Aqui eu faço um parênteses, trago para os senhores a recomendação desse livro, que é O Cérebro de Buda, que é um livro que fala sobre neurociência na prática da felicidade. E nesse livro, eles falam dessa região do giro cingulado anterior, que eu mostrei aqui no slide anterior, que está diminuída nas pacientes com dor pélvica crônica, e ele coloca nesse livro que o giro cingulado anterior é responsável por fixar a atenção, monitorar planos e ajudar a integrar os pensamentos e os sentimentos. E pessoas que fazem meditação têm um fortalecimento do córtex cingulado anterior, e são pessoas que se decepcionam mesmo e que se sentem menos insatisfeitas com a vida. Então, em outras palavras, o que o autor desse livro fala é que pessoas que têm o córtex cingulado anterior pouco trabalhado ou hipotrofiado, vamos dizer assim, são pessoas que tendem a esquecer coisas boas e se lembrar de coisas ruins. São pessoas que têm uma angústia maior, que têm mais amargura, e que a prática da meditação seria uma maneira interessante de melhorar esse tipo de alteração comportamental. Outras coisas que a gente pode fazer, então, ainda falando um pouco sobre a interpretação da dor no cérebro, hoje a gente tem alguns estudos mostrando que tanto a estimulação magnética transcraniana nessas áreas de processamento central da dor, como a estimulação transcraniana por correntes contínua, que é o TDCS, podem ajudar no manejo da dor crônica através de estímulos transcranianos ali, tentando levar a novas sinapses, a remodelações cerebrais, principalmente nessas áreas que a gente discutiu, que são áreas de interpretação da dor. Então, para finalizar, eu trago aqui esse esqueminha que mostra o quão complexa é a dor pélvica crônica. Então, aqui nesse meu exemplo, o paciente tinha uma inflamação decorrente de endometriose. Essa inflamação leva a uma dor, que pode ser uma dor tanto nociceptiva como uma dor neuropática visceral. A endometriose promove neuroangiogênese, a neuroangiogênese vai promover mais dor, vai promover hiperalgesia e as ativações víscero-viscerais e víscero-somáticas, que são por conta do crosstalk, que eu já expliquei para os senhores, e isso vai gerar mais dor. Dor crônica leva à sensibilização central, leva a distúrbios de comportamento e distúrbios psiquiátricos, que vai aumentar a dor. E aí você vai lá, opera a endometriose, tira o fator inflamatório, mas você não consegue interromper todo esse ciclo doloroso aqui, e para interromper esse ciclo doloroso é necessário entender toda essa gênese aqui e atacar
todas as frentes aqui, tanto a frente comportamental, como a parte medicamentosa para modular essas ativações, e também no sistema nervoso central, tentando aí modular o sistema nervoso central com alguma medicação, ou como eu mostrei para os senhores, até com meditação e com estimulação magnética ou com o TDCS, que é a corrente contínua. Concluindo, então, a dor pélvica crônica é uma doença multifatorial e necessita de um tratamento multidisciplinar. O conhecimento dessa neuroanatomia pélvica permite o desenvolvimento de terapias-alvo e precisamos entender a importância do sistema nervoso central na neurofisiopatologia da dor, e isso também mostra a importância de educar os nossos pacientes em dor, mostrar para os nossos pacientes todo esse caminho da dor, para que o paciente tenha essa compreensão de que o tratamento não vai ser rápido e não vai ser mágico. A gente precisa de um tratamento prolongado, com plano terapêutico e multiprofissional. Obrigado. Obrigado, Gustavo. Brilhante e certeiro. Foi excelente a apresentação. Obrigado. Vou ligar minha câmera aqui. Prática clínica todos os dias, né? Parabéns pela apresentação, excelente. Perguntas? Alguém quer se tirar alguma dúvida? Lúcia? Gustavo, bom dia. Oi, Lúcia, bom dia. Tudo bem? Olha, você foi um alento para mim essa aula. Gente, eu peço desculpas porque eu estou no congresso, então vou perguntar rápido e vou sair, tá? Porque está começando. Gustavo, nosso problema é com a dor na relação sexual, né? E a gente trabalha muito em parceria aí com o Júlio, né, Júlio? E a gente tem visto assim, é muito comum, às vezes, todas as estratégias que a gente utiliza não melhoram a dor, né? E também, quando a gente utiliza determinados medicamentos neuromoduladores, isso interfere na função sexual. Acho que a Lúcia caiu ou só para mim? Não, acho que ela congelou. Congelou. Talvez a conexão, né, no congresso não esteja muito boa. Eu acho que sim. Enquanto ela volta, alguém mais tem alguma pergunta para o Gustavo? Ei. Abre seu microfone, Lúcio, eu acho que está fechado. Vocês ouviram até agora? Não. Vai ter que repetir, porque caiu um pedaço. Ah, tá. Então, eu queria saber, mas no início ouviu, né? No início? Tá. Sim. Então, Gustavo, eu queria saber se, porque a gente encaminha muito para fisioterapia, e lá eles utilizam, então, a massagem de TL, relaxamentos, tudo bem. Mas eu queria saber se existe alguma forma de reduzir essa na verdade, romper esses pequenos terminações nervosas aí que vão, nociceptoras, que vão interferir na dor. Você acha que fisioterapia tem esse poder? Não, eu não acho, não. Eu acho que essa neuroangiogênese, ela não vai nunca mais se reduzir. Assim, aquilo que ficou formado ali vai para sempre ficar ali. Essa paciente, ela tem que entender que para sempre ela vai ser uma paciente com mais sensibilidade à dor, né? O que a gente tem que explicar para a paciente é: a gente consegue interromper esse ciclo, a gente consegue melhorar a qualidade de vida da paciente, mas ela tem que entender que é uma doença crônica e que para o resto da vida ela vai ter que lidar com isso. Então eu falo para as minhas pacientes assim: aquela época que você estiver mais estressada, numa época que você tiver com outros problemas de saúde, aquela sua dor pélvica vai se reativar. E aí você vai ter que voltar para a fisioterapia, você vai ter que voltar a buscar aqueles tratamentos. Então a gente tem uma perspectiva de que a paciente consiga ficar sem medicação, que ela consiga ficar melhor, mas ela tem que compreender
que de tempos em tempos ela vai ter que lembrar daquilo e tratar aquilo de novo. Porque essa condição, depois que ela se forma, são vias cerebrais que se conectaram e que não vão se desconectar. É muito difícil você remodelar ou reprogramar o cérebro, né? A gente até tenta isso, mas é muito difícil. Eu explico para meus pacientes, é igual, sabe aquele cachorrinho que quando alguém levanta a mão ele acha que ele vai apanhar? É aquela história, assim, aquela via cerebral, ela se fez, e por mais que aquele cachorrinho seja bem cuidado, seja bem tratado, se algum dia alguém bateu nele, ele vai lembrar daquele negócio para sempre. É uma via cerebral que se conectou ali e que dificilmente a gente vai conseguir desfazer. Então, e a paciente com dor pélvica, ela tem que entender isso. Assim, ela vai ficar boa, ela vai ficar legal, vai. Mas de tempos em tempos existe uma possibilidade daqueles sintomas voltarem e ela ter que retomar o tratamento, mesmo que seja de uma maneira um pouco menos intensa, né? Ok. Obrigada, viu, Gustavo? Excelente apresentação. Obrigado. Eu também tinha caído da internet aqui, Ana Carolina. Não, só pegando um gancho, então, na sua resposta da Lúcia, eu fiquei pensando, assim, enquanto estava ouvindo você falar, Gustavo. Bom, primeiro, obrigada pela aula, foi excelente. Desculpa não abrir a câmera que eu estou em trânsito. Mas